Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários. Abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis. Atendimento especializado em você. Olá! Estamos começando mais um Tuca Viegas Convida. Você que está por aí, aproveita e se inscreve no canal. Qualquer coisa tem o nosso Pix por aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Hoje a gente vai bater um papo muito legal com o Anderson Felipe. Anderson é Learn and Development Specialist. Ele é um especialista em desenvolvimento de aprendizagem da MRP. Bom, a gente fica, né? Vocês viram a dificuldade, né? Do learn and development, né? O meu inglês não é dos bons. Mas o Anderson vai explicar para a gente tudo isso, tá? E muito mais coisas interessantes nesse mercado que só está se desenvolvendo cada vez mais. Anderson, muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade, né? A gente foi negociando horários, né? Para você poder encaixar, né? Esse dia a dia Isso. corrido. Mas fala um pouco para a gente, o que é a MRP? Ok, Tuca. Obrigado pelo convite, tá? Estou muito contente de estar aqui falando contigo, com quem te assiste, os teus seguidores. Você que é uma pessoa fantástica, uma pessoa do bem, um Muito colorado do obrigado. coração enorme. É isso, é isso. A gente vai encerrar a entrevista, né, pela falta de compreensão de futebol do nosso entrevistado. Tuca, É, prazer mesmo, tá? A MRP é uma empresa de account-based marketing, né? Marketing baseado em contas. Ela é uma empresa americana, nascida na Filadélfia, mas que hoje tem alcance global. Aqui no Brasil, a gente responde à nossa base, ao nosso hub que fica na América Central, no país chamado Nicarágua, e de lá a gente consegue fazer todos os nossos trabalhos desde do México até, enfim, América do Sul, passando pelo Brasil também, mercado caribenho. Então, da Nicarágua a gente consegue fazer prospecção em português, espanhol e ali o inglês da região caribenha, né? Então, essa é a MRP, ela cuida do um marketing. Bom, na verdade a empresa é uma empresa muito grande, com muitos departamentos, mas o departamento de Inside Sales, que é o que eu faço parte, a gente identifica, qualifica contas dos nossos clientes que podem se converter em leads de marketing, se converter em leads de vendas, né? Então, o nosso trabalho é gerar pipeline para os nossos clientes, enfim, fazer toda uma investigação de mercado e entregar bons resultados naquele funil de vendas para os nossos clientes, para que eles consigam colocar a força de vendas deles em contas realmente que vale a pena, né? Já que uma equipe comercial de uma grande empresa tem seu tempo restrito e também é uma equipe cara, ela tem que colocar seu foco, seus olhos no que vale a pena. Então, o nosso trabalho é fazer toda essa qualificação inicial. maravilha, maravilha. Anderson, me diz uma coisa, e como foi o Anderson Felipe, né, entrar para esse mercado, entrar para a MRP? Como é que foi Então, isso? eu já sou Learning Development desde sempre, só que com outro nome, professor. Eu comecei minha vida profissional como professor lá em São Rafael, uma cidade aqui próxima de Mossoró, 100 quilômetros. Não sei se você conhece, mas já está convidado. Tuca é uma cidade muito bonita, tem uma história muito bonita também. Eu era professor de matemática, depois decidi vir para Mossoró. Aqui também atuei como professor de matemática no ensino fundamental e médio, e depois ingressei no ensino profissionalizante, que foi no Senac. Nesse interim, eu conheci a minha esposa numa escola. Ela ocupou, sem querer, o meu armário. Olha a história como começou. Eu falei, quem que colocou essas coisas aqui? E Que daí legal. ela está ocupando meu armário até hoje, né? O guarda-roupa é todo dela, não tem espaço, já é um karma. E a minha esposa tinha feito medicina lá na Nicarágua. Você vê como eu não planejei entrar nesse mercado, não planejei. Só que ela não tinha concluído. Então, namoramos, casamos e decidimos assim, poxa, vamos terminar essa faculdade.
Tem um amigo meu, e aí um colega, que trabalha em uma empresa, a MRP, ela tá, Servicorp, na verdade, que é o braço da MRP na América Central, e está precisando de brasileiros. Bom, ok, vamos. Conversei, fizemos todas as entrevistas, etc. Veja que eu vinha da sala de aula e eu ia trabalhar com prospecção, com pré-vendas, né? Interessante que quando eu era mais jovem eu sempre disse, cara, se eu precisar vender alguma coisa, eu vou morrer de fome, que eu não sei vender. Eu compro algo por 50, vendo por 30. Mas não, até hoje estou nisso, né? E aí cheguei na MRP, um país desconhecido, uma profissão desconhecida, um idioma que eu ainda não manejava tão bem, e foi todo aquele desafio. Mas o bom é que quando a gente está sob pressão, a gente não pode errar. Esse é o ponto, né? Se errasse, eu responsabilizava, penalizava tanto a mim quanto a minha esposa, que eu estava responsável por toda a estadia dela. Então, nesse período, a MRP também estava começando. A MRP, aqui para o Brasil, né? Uma empresa que nasceu nos anos 2000 lá para os Estados Unidos. Uh, Só que há 8 anos, mais ou menos, aí 2013, 2014, um dos nossos principais clientes, uma das principais empresas de tecnologia do mundo, que é a Cisco, precisava expansão para o mercado brasileiro. Então procurou-se pessoas lá na América Central que falassem português. Por sorte, era a época da Copa do Mundo, muita gente estava querendo aprender a falar português, conseguiram montar um time, mas não dava para expandir, não tinha tanto material humano para isso. E foi nesse contexto, minha esposa indo para Nicarágua, eu acompanhando ela, com um amigo em comum que trabalhava na MRP, que eu me inseri nesse mercado. E aí, empresa começando para o Brasil, foi uma visão 360 de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Eu conseguia criar os meus próprios scripts, porque os scripts vinham dos Estados Unidos. O script, para quem está nos acompanhando, é aquele guia de perguntas, o assessment de perguntas, ou um conjunto de perguntas que você faz para qualificar uma conta, né? Quando você está no telefone conversando com alguém, você faz um conjunto de perguntas para saber se aquilo é uma curiosidade daquela pessoa que eu estou conversando, ou se não, realmente ele é uma pessoa interessada em comprar. Então a gente vai fazendo um jogo de perguntas e respostas para no fim a gente julgar se é ou não um lead. Só que imagina, o mercado americano completamente diferente do latino, completamente diferente do brasileiro. A gente tinha que abrasileirar as coisas. E a gente procurava referências, Tuca, nessa época, 2013, não tinha tanta coisa. Você não encontra, hoje você encontra muito material sobre prospecção, B2B, vendas complexas, mas nessa época o mercado de vendas, pré-vendas, SDR, estava engateando, né? Tanto que eu diria que o grande boom desse mercado tem sido nos últimos 3, 4 anos. Tem até um marco, talvez, que a gente possa eleger como um marco, que foi o lançamento de um livro Receita Previsível. Depois começaram a vir muitos treinamentos, etc., muitas empresas montando equipe de SDR, mas lá atrás, há 7, 8 anos, a gente não encontrava referência. E as poucas referências que nós encontrávamos era de prospecção, onde eu prospectava para mim. A MRP não faz isso. A MRP prospecta e joga a bola para o time comercial dos seus clientes. Então, esse início foi o que fez desenvolver uma visão do mercado urgente e muito ampla. Então, foi um momento de muito aprendizado. Comecei como um SDR, que é a pessoa que de fato vai a campo ligar, que é na época a gente chamava executivo, hoje, por modernização do mercado, a gente usa a sigla SDR, Sales Development Representative, e ligava de vez em adorava quando pegava uma conta de Mossoró, poucas, mas tinha Legal. conta de Mossoró, dava vontade de falar, você conhece tal lugar, só que ao invés de fazer uma conexão, eu sentia que eu assustava mais as pessoas. Falar, quem é você? O que que você... E aí, mas era uma alegria quando encontrava contas aqui. Mas foi assim que eu entrei, que eu comecei nesse mercado. Depois de um ano, nesse um ano fui TL, depois eu já entrei na parte de Learning Development para o Brasil, fui Learning Development para a América Latina, e foi um momento que eu dei um stand-by na MRP e fui trabalhar diretamente com a Dell, aqui no Rio Grande do Sul, onde fica o hub deles, ali em Eldorado, você deve conhecer bem.
e depois retornei para a MRP, da parte de Learning Development, e estou nessa função até hoje. E nisso já são 7 anos. Anderson, e nesse processo, né? Porque eu vou falar uma coisa da forma mais simples possível. A gente vê que tem um receio muito grande no contato telefônico, né? Sempre teve muito, né? As pessoas sempre são muito assustadas, né? Ou pensam logo que é para vender uma coisa ou cobrar alguma coisa, ou alguém de uma cadeia, de um presídio que está ligando, né? Sempre, não aguento mais aqueles números de São Paulo, não aguento mais aqueles, agora de Santa Catarina, agora do Paraná e tal. Isso já é uma grande barreira, né, para vocês. Mas esse processo, né, ele tem várias técnicas, né? Vocês têm, como você estava falando, né? Você tem uma cartilha, né, de como vai fazer o acesso, de como vai fazer. E isso teve todo eu acho que várias readequações em função da pandemia, né? Exato. Como é que ficou isso? Isso mudou? Isso teve que ser revisto? Eu confesso que no começo, ali bem antes da pandemia, Tuca, a gente construiu muito isso que a gente consegue fazer hoje, que é reconhecido como uma prospecção de muita qualidade, com muita tentativa-erro, acerto-erro. E assim a gente conseguiu construir algumas técnicas, né? Hoje em dia, existem técnicas modernas, estudos modernos, envolvendo o marketing, o neuromarketing, vendas, neurovendas, e desenvolvendo assessments, tipos de qualificação, tipos de abordagem, que conseguem envolver aquela pessoa que está do outro lado, né? A gente tem como ativar gatilhos mentais, enfim, tem toda uma técnica que a gente precisa desenvolver. O interessante, abrindo um parênteses antes de fato responder a sua pergunta, é que muitas dessas coisas que hoje estão formalizadas, que a gente consegue ver em bons vendedores, que talvez não saiba que existe um conceito formal daquilo que ele faz. Feirantes lá, voltando para minha infância, que não sentaram num banco de academia e faziam coisas que hoje você vê, poxa, esse gatilho aqui que a gente está estudando, sei, o gatilho da escassez, Zé da Feira fazia nos anos 90 e nem imaginava que era. Venha que está acabando, venha que está acabando. Nem estava cheio de coisa lá. Venha que está acabando o gatilho da escassez. Então, sim, é um mercado que se profissionalizou muito, graças a Deus. Aqui no Brasil, se profissionalizou muito. Antes, talvez, o mercado de vendas, pré-vendas, era visto como uma subprofissão. Você não conseguiu fazer isso, aquilo, outro, vai ser vendedor. O que hoje está completamente modificado. Não é assim que funciona. Um bom vendedor hoje precisa ler bastante, precisa conhecer muito desse mercado, porque não é mais o mercado em si, não é só mais um tomar pedido e enfim, não é assim que funciona mais. A gente precisa estar bem qualificado e o mercado está se qualificando bastante. Isso nos Estados Unidos há muito tempo já acontece. Nos Estados Unidos o mercado de vendas é muito valorizado e no Brasil eu estou vendo que também acontece isso, tá? E aí você me questionou na pandemia. Tem uma coisa interessante. Nós trabalhamos home office no Brasil há 6, 7 anos. Quando veio a pandemia, nós estávamos completamente adaptados. Nós não precisamos nos Já adaptar. era normal para vocês, né? Já Não era era o normal novo para a gente. normal, né? Já era o Não era o normal de novo vocês. normal. É claro que isso impactou, porque aí você teve que muitos GMs, o GMs, desculpa sair a nomenclatura automática pelo dia a dia, mas explicando, GM é o decisor de compra, é aquela pessoa que você procura para conversar com ele, né? Então muita gente, ficou mais difícil conversar com eles, que muita gente está home office, e aí o único contato é por telefone celular, às vezes acontece isso que você comentou, de sair uma ligação de São Paulo e eles descartarem na hora, né? Eu digo que se for um decisor que tem a vida financeira enrolada, ele não vai atender nunca. Ele Nunca, vai nunca. achar sempre que é cobrança. Mas, Exatamente. brincadeiras à partes, nessa hora entra a parte da tecnologia. Você precisa ter tecnologia para te ajudar nisso.
Hoje nós temos sistemas, e até deixando essa dica aqui para o mercado moçoroense, se você precisa trabalhar com o VoIP, e o VoIP sai número estranho ou número de São Paulo, realmente você vai ter uma dificuldade que pessoas, qualquer telefone que tenha um identificador de chamadas, você vai ter muita dificuldade em contato. Mas hoje nós temos soluções de VoIP, que é o voz sobre IP, né? O telefone virtual, em que você consegue colocar o telefone inicialmente da cidade, para que a Prefixo pessoa, daqui. o prefixo dali, tanto o prefixo quanto o início do telefone, para que não pareça nada estranho, e também você consegue hoje, com algumas ferramentas, certificar que saia no telefone a empresa. Então, Perfeito. Tuca Viegas, convida o nome da tua agência, chamada, já diz quem é, mesmo que não seja, que não esteja nos contatos, mesmo que você não Sim. esteja no contatos. Então, isso faz com que a gente consiga vencer a briga com os presidiários do Ceará, É. com os bancos. Briga barra pesada mesmo, literalmente, né? Mas Literalmente. esse mercado cold call, esse mercado via telefone, ele tem muita gente está abandonando por isso. Precisa ter tecnologia juntos, porque desculpa se eu estou falando demais e fugindo do tema, De me forma traz, alguma. traz para o Você tema aí, está Tuca. até dando um conceito maior sobre o tema, tá ótimo. Você comentou que, ok, a gente precisa ter táticas para convencer alguém, mas antes de você colocar em prática essas táticas, você precisa que alguém te atenda. Então, você precisa É. sim ter tecnologia juntos para fazer esse trabalho. Depois disso, como eu te disse, você precisa ser muito claro, você precisa ter um bom tom de voz, não é uma voz bonita, mas é um bom tom de voz. Você precisa falar que te entendam, Falar claramente, né? Tem que ter uma falar pronúncia claramente, legal, né, das falar palavras, forte, falar de sem forma gritar, clara, né? de forma clara. É interessante que você entenda, e muitas das vezes, mais uma vez, isso é coisa que vem, e muita gente já vem com isso e nem percebe, mas, por exemplo, você precisa modificar o seu tom de voz de acordo com a mensagem que você quer passar. Momentos você tem que fazer um tom de voz crescente, outros momentos você tem que fazer decrescente, você pode fazer uma pausa para que a pessoa pare e preste atenção naquilo que você está falando. Velocidade na voz, você também precisa ter uma velocidade que vá de acordo com a velocidade de quem te atendeu, que não tem uma coisa mais chata que você está com pressa e a pessoa do outro lado parece que tem todo o tempo do mundo, Oi, ou o oi, contrário, né? tudo bem com você? Tudo Ah, meu bem, amigo, peraí. pois é. Liga mais E, tarde, liga amanhã. e quando você usa um tom de voz que não casa com a mensagem que você quer passar e fica totalmente desacreditado. Imagina que eu ligo para você. Oi, Tuca, tudo bem? Olha, eu tô te ligando só para te dizer que o seu cheque voltou, tá? Seu nome está É, no cadastro. Ou seja, você está usando um tom crescente para dar uma notícia ruim que está completamente destoado. péssima, né? Então, assim, ninguém gosta de responder pesquisas. Em boa teoria, talvez pesquisa eleitoral gostem, não sei, mas no dia a dia, as pessoas que nós conversamos são muito ocupadas. Ninguém gosta de responder pesquisa, ninguém gosta de uma prospecção chata, então você não pode robotizar. Esse é o ponto. Que a palavra, o conhecimento chave nesse ponto é: eu atuo no mercado B2B. Para quem está nos acompanhando, o mercado B2B é business para business, ou seja, empresa para Empresa para empresa. empresa. Eu represento uma empresa e ligo para uma empresa. Porém, não tem como um CNPJ atender um telefone, não tem como uma instituição atender um telefone. Quem vai atender o telefone é uma pessoa. Então, por mais que seja B2B ou B2C, que é aquela empresa vendendo para cliente, no final vai ser pessoa vendendo para pessoa. E você precisa sempre usar técnicas para que não fique uma coisa robotizada. E interessante, e você fala isso, eu acho isso genial. A gente conversou essa semana, né? Pessoal, Uhum. presencialmente, eu falo muito, converso muito com amigos, com clientes, né? Eu faço alguns cursos de treinamento de marketing para alguns clientes meus.
E eu falo muito para eles, gente, a gente está usando muito rede social, a gente está usando muito Facebook, muito Instagram, né? Muito Google ADS, né? E tal. Mas, assim, a gente não pode ser uma coisa só mecânica, só digital, porque é muito frio e frio não se vende, só se você estiver vendendo casaco. A gente não está vendendo casaco, não dá para vender casaco aqui, né? Então você tem que É, vender calor, calor é calor humano. Então as pessoas. Porque é aquela velha história, né? A busca da confiança. A pessoa tem que acreditar e confiar em você no que você está falando. E aí pois é. envolve tom de voz, aí envolve nessa coisa de como você É. fala. Ó, pô, é muito bom falar com você, muito obrigado, você está me dando esse espaço. Ó, é muito bom falar com você, tá muito legal. Ó, tô muito feliz, muito feliz, muito feliz. Pô, esse cara tá mentindo, né? Exato. Né? Mas é muito interessante. Quando você fala isso dessa necessidade do humano, humano é fantástico. Eu queria dar uma avançadinha ali. Depois você me puxa, tá? Porque aqui a gente está na boa, mas como você que é o cara do desenvolvimento de aprendizagem, você que tem que coordenar aí a nossa conversa. Um Mas eterno assim, aprendiz, tá? tá bom. Teve a questão uma coisa que mudou muito, né, para a gente, uma novidade, né, que muitas empresas já estavam adaptadas, que eu acredito que no caso a MRP também, nesse caso se encaixa, já tem essa adaptação porque é uma empresa de fora, né? É a questão da lei geral de proteção de Proteção de dados, dados. né? E que foi uma confusão quando uma empresa há pouco tempo, acho que ano passado, esse ano ainda vazou os dados, né, de vários clientes de cartão de crédito, não sei o que, blá, 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 blá. É, mudou alguma coisa? Melhorou? Como é que ficou com a LGPD? Eu, sinceramente, estou esperando que mude. Eu ainda estou esperando isso. Na verdade, a lei foi promulgada já tem um tempo, mas deu-se um período de adaptação para as empresas. Esse período coincidiu com o pico da pandemia, o final desse período de adequação. Então, a lei iniciou, de fato, começou a valer, mas não havia punição para dar mais um pé. As empresas já estavam sofrendo bastante com a pandemia. Por que que eu digo que eu estou esperando que mude? Porque eu que faço uma prospecção séria, que trato bem os dados dos meus, dos meus clientes, de quem está na nossa base de dados, que estou em compliance com a lei, que ligo em horário comercial, não ligo fora de horário, não estorvo o cliente, como infelizmente muitas vezes o mercado de telemarketing se passa nesse ponto, eles não estão tão preocupados com isso. Então eu que sigo a cartilha, tenho que ser em algum momento favorecido com a LGPD. Né? Claro. Eu trato bem os clientes. Como você falou, já estou em compliance porque a MRP por ter uma atuação global, há muito tempo a gente já trabalha com empresas que têm a sede na Europa. E a LGPD é uma filha, digamos assim, do GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Também tem uma lei um estado dos Estados Unidos que serviram como base para a nossa, tá bom? Então, espero que mude para positivo. Sem contar, Tuca, que eu atuo no mercado de tecnologia da informação. Então, os nossos clientes são empresas de segurança da informação, são empresas que podem criar assessment, estudos de adequação para a lei, empresas que vendem storage, que é um equipamento seguro para armazenar dados. Então, passou a ser um impulsionador de projeto LGPD os últimos períodos, porque a lei tem os seus princípios e tem o que ela espera além de como você vai tratar os dados, da validade dos dados, de você deixar um canal para que qualquer pessoa que tenha um dado cadastrado em uma empresa possa revogar, atualizar, que tenha um owner dentro daquela empresa de dados, ela pune se os dados de alguém vazarem. Então as empresas precisam reforçar o seu entorno de segurança da informação. Então, isso para mim colaborou bastante. Eu não sei se esse termo a gente está avançando muito e todos
que estão assistindo já conhecem, mas a LGPD veio para resolver uma coxa de retalhos que nós tínhamos no Brasil, de leis soltas sobre a questão de vazamento de dados, tratamento de dados, e criou uma grande lei. E agora as empresas que têm dados de pessoas, e dados não necessariamente é CPF, etc. É qualquer dado reconhecível. Por exemplo, um e-mail do Tuca é um dado em que eu posso rastrear o dono, então é um dado que pode ser considerado um dado pessoal. Então, mesmo as empresas que atuam no mercado B2B, que são empresas, repito, como ela vai tratar dados e pessoas ali, pontos de contatos dentro da empresa, ela também tem que se adequar. Então, é algo benéfico para o Brasil, benéfico para o mercado, e eu como consumidor também, porque agora eu preciso saber por que quando eu vou na farmácia comprar um simples tablete Valda, exigem meu CPF. Para quê? Para quê? E eu posso revogar essa autorização, eles precisam me explicar para quê. Para quem não sabe, Claro. pode perguntar. Por quê? Isso, quando é no mercado digital, é complicado, porque muitas das vezes vem só uma mensagem ali com o ok, a gente não lê, dá o ok e dá a autorização, né? É. Mas é interessante, porque que a gente está na era dos dados. Tá? Nós estamos gerando dados como nunca, e nos últimos 2, 3 anos, 70%, 80% dos dados que estão gerados nesse momento, todos os dados, 100% que foram gerados, 70% mais ou menos foram só nos últimos 3 anos. Então, hoje a gente deixa rastro em tudo, em tudo, em tudo. Você usa um relógio que está conectado à rede. Você vai numa loja, pode-se ter uma câmera de vigilância, de segurança com identificação facial, que reconheceu você naquela loja, você chega em casa e já tem uma propaganda daquela loja. A gente não tem essa sensação, né, de, poxa, eu vou falar baixo aqui, que eu estou querendo viajar, porque daqui a pouco vai chegar, É. só pensei, já vai chegar a mensagem de uma agência, né? Mas não, é Que porque era há tudo pouco hoje é tempo. rastreável. Uhum. E assim, há 4 anos, 5 anos, né? Porque não faz muito tempo, né? Vamos botar Não, 6 anos, a gente viu um filme, vários filmes, né? De é, tecnologia, principalmente filmes americanos, e que era quando estava perseguindo algum cara, né? O FBI e tal, né? A CIA, alguma coisa, alguma agência dessas de investigações. Aí você viu o cara passando, aí a câmera focava e fazia o rastreamento da face, né? Ah, tá ali, uhum. Anderson Felipe tá aqui, ó, tá passando na rua tal, lugar tal, Mas tal. E agora isso é real, né? Porque é eu real tem um é, condomínio aqui que para mim é um condomínio que tem a melhor segurança aqui na cidade, que é o Ninho Residencial. Quando você vai uhum. entrar, você tem o reconhecimento facial, se você quiser. Você É, cadastra lá e é perfeito, porque não tem, só se o cara fizer uma plástica, né, para fazer com a cara, né? exato. E ele está sendo usado para segurança física dos condôminos, mas uma loja pode usar para ofertas. Então, é, já deixa uma rede com Wi-Fi grátis, mas para fazer a conexão você precisa se cadastrar, etc. Então, enfim, só para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, hoje nós temos uma lei no Brasil que pune tanto financeiramente quanto moralmente empresas que tiverem dados seus vazados ou que descumprirem a lei. Hoje, a questão da punição moral é ter o nome amplamente divulgado. Então, se acontecer algum problema, não tem como esconder. Vai saber, empresa X vazou dados, foi hackeada e por aí vai, né? E como a gente estava comentando há pouco, estava comentando contigo agora, a gente está na era dos dados. Tudo está gerando dado. Nós estamos na época do IoT, Internet of Things, Internet das coisas, tudo. Hoje, poxa, com pouco dinheiro, assim, não é tão caro, não é como aqueles filmes de antigamente. Hoje você consegue comprar um assistente de voz que vai ligar a tua TV, desligar, ligar, desligar o teu ar-condicionado por voz, por comando de voz, ligar, desligar a tua luz, e tudo isso está gerando. Hoje eu tenho cafeteira na rede, eu tenho geladeira na rede, eu tenho tudo isso, né? E a segurança da informação passa a estar em evidência, até porque a gente já está passando do patamar de ter dados vazados e você ter um prejuízo moral para você passar a ter um prejuízo físico, porque a gente já está começando a ter carros autônomos, aviões autônomos, estão planejando que em 30, 40 anos tenhamos, então já não estamos falando mais de reputação, de dados, estamos falando de vidas, então
poxa, o assunto vai, a gente já está saindo do marketing, entrando em segurança da informação. Mas é muito bom falar disso, e a gente pode... É bom falar do que a gente gosta, né? E a gente percebe essa coisa da LGPD é fantástico, né? Porque Uhum. as pessoas têm que estar conscientes que é mais uma segurança para elas. A intenção é só essa, não é outra coisa. Segurança para a empresa e para a pessoa física também, tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Tanto é que eu acho que uma das coisas, eu não tenho certeza, isso eu vou até te colocar, que é essa questão dos cookies agora, né? Toda vez que você entra num site, alguma coisa, você concorda e tal, e se você quiser, você abre ali para ler. Dependendo se é um lugar que eu não vou, que eu vou pela primeira vez, eu sou aqueles meio chatos, sabe? Eu sou aquele cara que abre, que vai ver as diretrizes ali e tal, porque às vezes tem umas que invadem você. Mas aí eu dou uma lidinha, beleza, aceito e tal, por completo, né? Para não ter. Ou você pode até moldar, não, eu aceito isso, não aceito aquilo e tal, enfim. É importante, mas infelizmente a grande parte da população apenas dá o aceite, mas ali É, você pode estar dando abertura para que... permissão, né, de usar Permissão. coisas suas, né? Exato, porque tem coisas que ok, faz sentido, tem outras coisas que não, e você precisa saber exatamente o que é que vão fazer com os seus dados, onde que vão compartilhar os seus dados. Um exemplo, poxa, eu não queria falar isso que pode ser dado como teoria da conspiração, mas vamos lá, já estamos na chuva. Não sei, vou na farmácia, compro, sempre cadastrado com minhas informações, e meu histórico de remédios vai ficando ali. No momento que eu vou contratar um plano, um seguro de vida, esses dados podem ser cruzados, meu seguro negado, não sei. Enfim, é bom saber para tudo que você faça, para que você quer meus dados, para que é. Se é para uma ação da própria farmácia, uma ação de marketing futuro, me dá promoções, me dá... Ok, ok, mas é para isso que ela vai ter que usar. Se ela usar para algo fora disso, ela tá aberta a sofrer punições, que vai uma porcentagem do seu faturamento, e o pior de tudo, acredito eu que seja, pior do que financeiro, é a punição moral, porque Claro. seguramente muita gente passa a não confiar mais naquela empresa, né? Você Então, perde a credibilidade, que é a coisa mais importante que uma pessoa pode ter, que uma empresa pode ter, né? que uma empresa pode ter. Então, a adequação a ela, isso é um ponto. A lei vai dar diretrizes do que exige, os princípios que ela tem, né? Que são 12 princípios, se eu não me engano. Agora, se você está em compliance ou não, você precisa fazer um assessment interno para saber disso. Muitas das vezes, só uma adequação de cargos, criação, uma adequação interna você já consegue. Outras vezes, você vai precisar de equipamentos, alguma tecnologia para garantir esse compliance com a lei. Então, isso vai depender de empresa para empresa. A nossa, no ponto de vista do TI, foram feitas contratadas todas as ferramentas possíveis. Nós temos um bom firewall, nós temos uma boa solução para endpoint, que é a proteção dos usuários, e nós temos algo que é muito, muito, muito interessante, muito importante, que as empresas podem adotar, que é um software de autenticação multifator. Então, hoje, para acessar qualquer coisa na rede da empresa, eu tenho que ter o meu login, minha senha, e ainda chega um push no meu celular para garantir que eu sou eu. Então, essas foram isso no ponto de vista de infraestrutura. Do ponto de vista operacional, em todas as nossas chamadas, a gente faz um texto de adequação explicando quem somos, estamos trabalhando em nome de quem, todos os seus dados vão ser tratados, a gente garante isso de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente passa o lugar em que ele pode ter mais informações sobre nossa política de privacidade e também revogar essa autorização. Então, operacionalmente, o que aconteceu foi que a gente pede a autorização para manter isso. Não é só um cookie em que você vai lá e dá um É, aceite, é por voz, e a gente tem que ter o ok, o aceite da pessoa, de quem está do outro lado, para que a gente consiga seguir ligando para essa pessoa. Se ele não e quiser, a gente tem que excluir da nossa base. isso é muito legal, porque isso quebra uma barreira imensa, né, de você estar recebendo uma ligação, por mais que você tenha identificação, né, aquela coisa, mas o acesso, você está, em função dessa questão dos dados, né, dos nossos dados estarem na rede, né, Aham. existe todo um receio. Então, quando você tem um contato desse, ó,
teus dados a gente vai estar usando para isso, para ações nossas, internas da empresa e tal, não vai ser dividido por ninguém e tal. E aí você já dá uma relaxada, tá, vamos continuar a conversa. É, exato. Você, falando nessas coisas, vocês têm antes de falar, a gente vai falar do mercado daqui, né, do mercado de Uhum. Mossoró e tal, mas antes disso, vocês têm uma série de ferramentas, né, a MRP, a empresa, utiliza até ferramentas de previsibilidade, né, de tendências É. do mercado, né? Como é que funciona isso? Exato. Rola, Até mais. assim, números da Mega Sena, assim, previsibilidade, que está Não. acumulado agora e tal. Esses dias eu estava pensando, cara, eu vou baixar todos os resultados da Mega Sena, vou fazer um cruzamento no Excel, vou ver quais Ah, números eu mais fiz isso saem e vou muito quando apostar era naquilo. novo. Eu tô com 57, quando eu tinha acho que 30 e poucos, 40 anos, Geralmente eu eu fiz penso nessas. muito isso. Eu pegava assim os 20 últimos concursos, aí pegava, aí fazia não sei quantos jogos, cruzava os dados e tal. Acho que na época tinha terno, eu acho que não era nem Mega Sena, acho que era Sena, não sei. Eu ganhei uns ternos só, mas era o que dava para pagar no máximo o volante mais barato. Entendi. Pois é, um dia eu talvez faça isso, mas enfim, não dá para rolar. Agora, essa questão da análise preditiva, né? Nós temos sim um software, posso falar um pouco desse software depois do que eu vejo do mercado como um todo. Claro. Esse nosso software se chama Prelytics, ele usa inteligência artificial, algoritmos, nós fazemos parte, a MRP faz parte do grupo First Derivatives, o grupo FD, que é proprietário do KX. Tá? Esse KX é uma linguagem de programação para cálculos de muitos dados, de Big Data, que a gente chama Big Data. É utilizado por grandes plataformas, bolsas de valores, enfim, quem precisa processar muito dados usa essa tecnologia. Então, nós estamos no mesmo grupo. Então, quer dizer que a nossa ferramenta, o software que nós comercializamos, que nós vendemos, ele também traz essa tecnologia. Então, ele consegue analisar muitos dados e, junto com seus algoritmos, ele consegue classificar algumas coisas, né? O que é que essa ferramenta faz? Ela consegue captar o que as empresas estão pesquisando na internet. Eu estou pesquisando por switch, estou pesquisando por LGPD, que a gente acabou de conversar. Estou pesquisando sobre Tuca Viegas Convida. Então a gente consegue ter uma Compliance, né, que tá todo mundo falando de compliance. compliance agora porque é uma ESG, né, são coisas novas no Brasil, São, né? muita E coisa nova. que são coisas que já tem há muito tempo, né? Mas as pessoas parece que nunca levaram tão a sério como estão querendo levar agora, né? Exatamente, exatamente. A gente está se modernizando e correndo um pouco meio que atrás do prejuízo, mas enfim, está avançando muito esse mercado. Isso é que é o bom. Isso é muito Então, bom. esse nosso software consegue captar o que as empresas estão pesquisando e aí, através de um mapa de calor, a gente consegue ver geograficamente onde a empresa está, o nome da empresa, quantos funcionários tem, o que ela pesquisou, e aí entra a questão da inteligência artificial, pessoal. Inteligência artificial é a capacidade de cruzar dados, porque dado por si só não é nada, mas quando eles são trabalhados, cruzados, eles são informações. Então, dados cruzados, eles passam a ser informações. Então, quando você tem um Big Data, né, que é uma capacidade de analisar muitos dados, eu digo que ele não pode mais, ele não tem mais nem a chance não sei, de prever, não é uma questão de o que vai acontecer, senão já vê o que está acontecendo. Ou É, seja, hoje eu não preciso, fantástico. se eu tenho uma análise para ele numa praça, o prefeito quer colocar uma fonte numa praça. Onde que ele vai colocar? Ele pensa, eu vou colocar num lugar que não atrapalhe a passagem das pessoas. Se ele tiver câmera de segurança, ele não precisa mais ir lá na casa. Oi, por onde é que você passa? Eu passo por aqui, beleza. Oi, ou seja, ele não precisa mais perguntar às pessoas. Deixa as câmeras filmarem por 1 hora, 2 horas e ele depois analisa esses dados. Não é uma pessoa, mas Claro. a ferramenta analisa esses dados e mostra. Em tanto tempo, tantas pessoas passaram por aqui, o melhor lugar de colocar a fonte é aqui. Então você não precisa mais nem perguntar, né? O, o, o que você navega na internet, Tuca, fala mais sobre você do que você mesmo.
Porque quando você está numa pesquisa, você pode maquiar uma informação para que você se pareça uma pessoa. Mas o que você faz numa rede social ou na rede como um todo, ele é a tua cara fiel. Tá? Então não é nem uma questão de pesquisa, é realmente uma análise real do da tendência que está acontecendo no mercado. Tá? E aí você pode dizer, mas o Google já faz isso, existem outras ferramentas que já fazem essa análise. Mas a nossa diferença, o nosso diferencial é o fato que nós temos cadastrado o IP das empresas. O IP é o CEP, o CPF, É identificador, digital, né? um identificador. Então a gente sabe se aquele dado que entrou foi de uma pessoa física e é descartado, ou se foi de uma empresa. E aí ele entra, e é uma coisa fantástica, uma ferramenta fantástica, Tuca. Ele consegue identificar, por exemplo, quanto tempo você ficou em cada página, quantas vezes você foi de uma página para outra. E aí ele consegue calcular que hora, e aí ele consegue dar uma classificação, né? O IBM que a gente chama uma classificação ABC 1, 2, 3. Então, que horas é a mais ideal de ligar? Ele está diminuindo o fluxo na rede. Opa, talvez já passou da hora de ligar, porque se ele está pesquisando menos é porque ele já tomou uma decisão. Então, enfim, tem toda uma inteligência artificial por trás. Essa é uma ferramenta. Agora eu estou falando do mercado que eu atuo, que é um mercado de venda complexa. É um mercado de soluções de TI que são caras e serviços de TI. Não é que são caras, né? Não são caras pelo benefício que elas trazem, Claro. mas é uma venda complexa porque é um valor agregado muito alto, que é um capex para as empresas alto e que precisas planejar, leva-se tempo para você comprar uma ferramenta ou um projeto como esse para o seu prazo o seu ciclo. Muitas das vezes ele é demorado. Isso é o que a gente chama de venda complexa, venda de 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, que são esses equipamentos que a gente atua. Mas existem também, para quem está nos assistindo e atua em outro mercado e quer trazer essa nossa conversa para a sua realidade, várias outras ferramentas, inclusive até ferramentas gratuitas, que você pode utilizar com inteligência ao seu favor. Tem o Google Trends, por exemplo, é, o a ferramenta do Google gratuita, em que você consegue ver, você coloca uma palavra-chave e você consegue ver quantas vezes essa palavra tem sido pesquisada, mas aí vai ser só pela ferramenta do Google, mas para o mercado B2C isso é muito útil. Quantas vezes ela foi pesquisada em Mossoró, quantas vezes ela foi pesquisada no Rio Grande do Norte, e aí você consegue ver, poxa, eu estou querendo trazer uma franquia de vinhos para cá. Você pode contratar uma empresa especializada para fazer pesquisa, mas você também pode, com uma certa inteligência, fazer algumas pesquisas de busca. Quantas vezes buscaram palavras aqui em Mossoró, palavra-chave? Você coloca marcas de vinhos, nomes, uvas, etc. Você vai fazendo o seu conjunto de palavras-chave e você vai fazendo com calma a pesquisa, sem pagar nenhum centavo. Claro que vai exigir muito mais de ti. Uma ferramenta como a nossa, ela vai te entregar o resultado pronto, em que você já tem suas ações. Mas, se você está querendo conhecer bem os seus clientes, hoje tem ferramentas em que você não precisa mais arriscar ou diminuir o quanto que você precisa arriscar. Anderson, Mossoró. Como é que tá Mossoró? E por que Mossoró, né? Por que Uhum. que você tem a coisa sua, né, das raízes, né? Não deixa, É, né? Isso a gente fala, não, besteira, não, não, isso é super importante. Mas você estava no sul, né? E uhum, saiu do Rio Grande do Sul para o Rio Grande do Norte, né? Uma ponta para outra. é. Meu pai é do movimento tradicionalista gaúcho, e aí o pessoal dizia sempre que o lema deles era um coração, dois Rio Grande, né? Que era o Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Norte. E aí no E meio é só o Rio Grande do meio, né? Tem o do sul, é, do norte. mas são vários rios grandes, né? É, E então assim, essa coisa, Mossoró dentro desse mercado todo. Mossoró. É, Mossoró é uma cidade que tem muito potencial para esse mercado que está efervescente no restante do Brasil. Tá? Se você entra no LinkedIn e você faz uma procura sobre SDR, você vai ver
empresas de todos os tipos contratando, porque uma coisa é a MRP, que tem uma equipe especializada para isso e que cria esse serviço para os seus clientes. Mas tem muitas outras empresas, como outros mercados que a gente não atua, que ela resolve ela mesma criar o seu time de SDR e por aí vai. Só um Então, parênteses. E você, desculpa, só para uhum, situar as pessoas. E a MRP trabalha para grandes corporações, né? Você é, trabalha para é, Google, trabalha, né, para Dell, né, para grandes isso. empresas, né? Temos vários clientes, não precisa confidencialidade, porque até no nosso site tem os clientes que trabalham conosco. Nós trabalhamos com Cisco, que é uma das maiores empresas de dispositivos de rede e software do mundo, é uma da pré-internet que a gente chama, ou seja, antes de tudo isso acontecer, ela já estava lá. O Wi-Fi, por exemplo, só existe porque ela mais 5 empresas fizeram aliança e fizeram o Wi-Fi Alliance, que aí criaram até o logo, enfim, é uma empresa histórica e muito querida, muito reconhecida para quem é Muito da tecnologia, respeitada a muito Cisco, né, no respeitado. mercado. Para quem é da tecnologia e está nos assistindo, vai saber o quanto vale um certificado Cisco. Não estou falando de dinheiro, quanto vale profissionalmente você ter um certificado Cisco, né? Então, trabalha Cisco, trabalha Google para as soluções Enterprise, né? Trabalha Dell, trabalha HPE, que é uma divisão antes era somente HP, hoje nós temos HPE, que é a Hewlett Packard Enterprise, e HP Inc., que ficou mais com os dispositivos de computação, impressoras, etc. E HPE, a Enterprise, ficou com servidores, a parte de switches, a parte de enterprise mesmo, né, de data center, podemos dizer assim. E trabalham conosco empresas de software como a Salesforce, como a Oracle, NetSuite, a SAP. Então, eu costumo dizer que dificilmente você vai encontrar um grande player de tecnologia que não trabalhe conosco. Isso é interessante. E empresas distribuidoras também, como Logicalis, enfim, nós temos um nível de clientes muito bom, o que aumenta muito a responsabilidade, porque são bem exigentes, né? E tem que ser realmente, né? E aí, algum ponto importante que muito pouca gente talvez tenha a visão que daqui de Mossoró a gente tenha um time, pessoas representando essas grandes empresas. Aqui em Mossoró mesmo, aqui no Nova Betânia, aqui no Geos Cowork, nós temos um time de 14, mais 5 pessoas estão entrando, 19 pessoas que fazem esse contato inicial das empresas brasileiras com essas grandes marcas. Então, isso de fato muito orgulhoso para mim, me enche de orgulho isso, é uma responsabilidade muito grande trazer isso para Mossoró, porque uma coisa é você enxergar o potencial de Mossoró, outra coisa é você ter cara para ir e de fato apostar nesse potencial, ou seja, deixar de ser um sonho ou algo para o futuro para ser agora, né? Porque é um mercado que Mossoró tem uma vocação. Nós gostamos de conversar, nós somos pessoas inteligentes. Tuca, Mossoró tem grandes universidades formando não sei quantas pessoas por ano. Se você pega toda a região, Pau dos Ferros, você vai aqui em Angicos, Açu, toda essa região está formando muita gente. Muita gente. E aí entra aquela questão do mercado de vendas. Muita gente que está se formando em áreas que não tem nada a ver com vendas precisa entender que no fim é bem provável que você vai precisar vender, seja vender a tua empresa, que possivelmente você vai precisar empreender, porque o mercado hoje ele não vai ter capacidade de absorver todos, você vai precisar empreender, tá? Então já digo a você que está na universidade, saiba disso, você possivelmente vai precisar empreender. Se você é um engenheiro, se você é um médico, se você é um advogado, é bem provável que você vá precisar empreender quando terminar a faculdade. E então nós temos um capital humano muito grande, mas é um mercado que está engatinhando. Não sei, eu considero que eu estou na vanguarda, não conheço. Conheço uma empresa ou outra que tem um time de pré-vendas, mas muito tímido. Nós temos uma grande empresa de BPO aqui em Mossoró, mas é com outra pegada.
com outra finalidade. A empresa contrata 1.000, 2.000 pessoas, mas é uma coisa totalmente reativa, enfim, é uma outra pegada, né? Mas nós temos um capital humano muito grande. O que é que a gente precisa? É que as próprias empresas locais passem a acreditar nisso, entenda que o mercado de vendas, com a pandemia, ele deu uma modificada, o porta a porta está cada vez menor, o cliente está cada vez mais exigente. O cliente, Tuca, tem muitos canais e ele não pode ficar refém de um canal de comunicação. O cliente não pode, aliás, o cliente ele não é mais tão fiel a uma marca só, a um produto. Você não pode ficar de braços cruzados esperando que ele venha até você. Você tem que ir de encontro até o cliente de uma forma certa, de uma forma em que você demonstra que quer ser mais consultor do que vendedor, que você quer mais dar um tratamento para ele resolver um problema do que vender um produto. Então, todas essas coisas o mercado de Mossoró precisa de um pouco de atenção, não é terra arrasada, mas precisa sim atenção com isso. E a questão do humano, você que atua nesse mercado, fazendo trabalhos de treinamentos, você sabe que uma das teclas que a gente precisa bater muito aqui é a questão do humano vendendo para humano, seja no mercado B2B ou seja no mercado B2C. Ninguém mais é obrigado a comprar na loja X. Nós temos Isso é diversas uma grande verdade, opções. sim. Nós temos diversas opções a um clique, Então, precisa-se disso. Mas te respondendo sinceramente, eu vejo em Mossoró um potencial enorme. Eu falo por uma empresa, não sou só um colaborador dela, mas vendi Mossoró para essa empresa. Todos os dados que a empresa conhecia de Mossoró, eu levantei, até então conhecia pouco da cidade, conseguimos convencer através de dados como esse, com quantas faculdades nós temos, tanto particular quanto privada, quanto que está a nossa... quantas pessoas economicamente ativas nós temos, com idade entre 20 e 40, 50 anos, quantas pessoas, qual é a média salarial. Então, todos esses dados, poxa, por que não Mossoró? Vamos apostar. E até agora tem dado certo e eu não vejo razão para dar errado. É algo novo, aí foi o desafio, Tuca, fazer com que as pessoas comprassem a ideia. O trabalho de seleção sempre é um trabalho em que parte do tempo eu estou convencendo as pessoas a trabalharem comigo e no segundo tempo elas têm que convencer eu contratá-las. Então é um jogo de convencimento, porque é uma novidade para o mercado. Mas daqui a um tempo não vai mais ser, deixará de ser, e Mossoró vai mostrar o quanto ela tem perfil para isso. Olha, eu sinto muita falta de fintechs aqui, eu sinto muita falta de empresas com essa pegada tecnológica. Não que não exista, existem, mas eu acho que pelo tamanho das universidades que nós temos aqui, Mossoró deveria ser um polo tecnológico, um polo de serviço bem maior do que já é. A gente cumpriu o nosso dever, eu diria isso, a gente cumpre o nosso dever muito bem com a área agrícola, mas nós temos quantas pessoas formando em CIT, quantas pessoas formando em engenharia das mais diversas aqui no Brasil, aqui em Mossoró, e quantas empresas de software nós temos aqui? Temos, e boas, mas em relação ao número que são gerados pela universidade, eu acho que poderia existir mais. A gente tem muito potencial para isso, tanto é que a gente tem uma série de startups que estão surgindo, né? Estão desenvolvendo aqui, e até há pouco tempo a Câmara até colocou não sei se é uma nova lei ou dessa questão de estímulo às startups, né, de incentivo,
com o intuito de se criar até um polo aqui, né? Não sei se um polo digital, né? Mas um polo Deve de se criar, apoio, tem né? De capacidade. incentivo ao crescimento dessas empresas, que E é que super fique, importante. e que seja um incentivo real, que não fique só no papel. Eu conheço cidades lá no sul, sei que é uma outra realidade, não se discute, mas empresas com a metade do tamanho de Mossoró, com talvez menos vagas em universidades públicas do que Mossoró tenha, e que já são polos, mas já são polos há anos. Seja startups, que eram startups, contratando 100, 200, 300 pessoas. Nós não temos nenhuma com essa realidade em Mossoró, ainda, mas espero que tenha. Capital, potencial humano, nós temos. Faltando, também não se faz nada sem incentivo, sem capital. Então, eu entendo tudo isso. Mas Mossoró tem um potencial enorme e já está atrasada em relação a outras cidades do mesmo tier que Mossoró, ali, do mesmo tamanho que Mossoró, poderíamos estar bem mais avançados. E o que tem é muito pela garra das pessoas, pela vontade mesmo de empreender. Então, cara, é, um, é uma vocação de Mossoró. Deveria ser melhor aproveitada, tá? Mas a gente está apostando e é um desafio diário de aprendizado nosso, da nossa parte e das pessoas que trabalham conosco, mas até agora, graças a Deus, tudo tem resultado, tem dado bons resultados. Anderson, eu quero agradecer tua participação, tua disponibilidade, tá? Eu sei da correria do teu tempo aí, a gente tem um espaço em comum, né? Que é o Jobs Uhum, Cowork, né? Do Marcelo, que é um espaço fantástico, né? uhum, E que as pessoas estão descobrindo também. Eu fico muito feliz, como eu vejo, né, o movimento aqui, o teu time, né? Às vezes tem um é. dia na semana que está aqui, né? Na Ele é sala outro corajoso, compartilhada. né? Ele fazer isso também É, não deixa de ser um ato de coragem. o Marcelo tem uma visão muito boa das coisas, né? É um cara que vê na frente, é visionário. Eu acho muito É, legal. exato. E eu queria te agradecer, tá? Dar os parabéns né, pelas conquistas, né, pela desbravamento, né, desse mercado todo e referendar aqui publicamente, né, da nossa conversa que nós tivemos, inclusive junto com o Marcelo, que a gente vai promover encontros para as pessoas para discutir sobre esses assuntos, né, sobre essa questão de contato, de prospecção, de acesso, né, de um desenvolvimento mesmo que é a tua área, né, que é um cara que pode passar muita coisa, ajudar muita gente para desenvolver. Uhum. E quero colocar o Tuca Viegas Convida à disposição, sempre que tiver uma novidade para a gente falar, para a gente estar comentando, para a gente estar discutindo e divulgando para as pessoas e chamando as pessoas para convergir para essa evolução, né, tecnológica que vai beneficiar muita gente. Quero deixar à disposição e te agradecer a tua participação. Obrigado você, Tuca. A gente já deixa agendado um próximo encontro, talvez dessa vez para falar sobre futebol, né? Não sei se você tá querendo falar desse tema agora, né? Não, eu acho que não é tão importante. Eu acho que a gente pode falar de outras coisas. Deixa isso para depois. Mas muito obrigado pelo convite. Você é uma pessoa fantástica, como pessoa, como profissional. Todas as ações que tu faz, eu acompanho você nas redes sociais e aqui a gente trabalhando nesse mesmo universo aqui, no nosso universo aqui no Jobs. Muito obrigado pelo convite. Eu estou sempre à disposição. É sempre para debater. Desculpa se um tema levou a outro, não fui Não, foi sucinto em fantástico, algo, muito bom. mas esse é porque o assunto dá muito pano para manga, né? Então E é é uma bom área que conversar. você gosta muito e eu acho que isso ajuda muito também, né? É, Quando a gente eu, gosta, fica mais fácil, né? assim, eu tive uma oportunidade de hoje na minha empresa desempenhar aquilo que eu sempre gostei, que foi sala de aula, com outra pegada, com outro viés. O nome é diferente, tá? Learn and Development, mas não deixa de ser aquele velho e bom professor que está ali É, tentando desenvolver as pessoas, que instiga mais que tudo, não sabe de tudo. No dia que achar que sabe de tudo, não merece estar no mercado, é, que está aprendendo todos os dias, que tem muito a aprender com as pessoas aqui em Mossoró, porque trazem uma outra visão, enfim, estou sempre tentando
captar isso, as mensagens que o mercado está trazendo. Então, estou sempre à disposição, Tuca, e contem conosco. Da mesma forma. Um grande abraço e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que está acompanhando a gente, aproveita e te inscreve no canal. Tuca Viegas Convida, tem o nosso Pix aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até a próxima entrevista. Tchau. Tuca Viegas Convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Nós ajudamos você a conquistar o seu sonho. GTW Empreendimentos. Tradição, confiança e qualidade. AIS Negócios Imobiliários, abrindo janelas de oportunidades. Joyce Santana Imóveis, atendimento especializado em você.